A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, aonde quer que se encontrarem os benditos corações dos amados do Pai, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, presente neste momento, onde essa internet é capaz de alcançar, pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, além dessas que são realizadas durante as lives. E lembre-se de entrar em contato conosco no privado de uma de nossas redes sociais, que estamos ao vivo neste momento, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois os nossos templos físicos, ao inaugurar, eles levam muitos trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do segmento religioso de fé. E conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar para mais honra e glória nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, se você quer mais detalhes, quer fazer parte, quer participar, interagir, independente dos seus recursos, condições, independente do seu grau de escolaridade, independente de onde você se encontre nesse momento, fale conosco no privado, fale com as autoridades políticas da sua região também, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vou dar início à ministração das orações, para nós darmos início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nesta madrugada. E façam como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e vão deixando aí nos comentários também o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que no final da live, a partir de 1h12 da madrugada, vocês estejam interagindo conosco, tirando suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para todos vocês, ou sobre as nossas propostas de empregos, trabalhos, oportunidades para todos vocês. Então vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora através dessa internet, para libertar, edificar e proteger todas essas benditas vidas dos que estão ligados conosco nesta live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando essa palavra que está sendo ministrada e também as convidando para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, pedindo também um de nossos templos físicos em suas regiões, ofertando e dizimando para que todos possam ser ainda mais abençoados e para que todos venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono. Então, lembrando sempre a todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de escolherem seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Pois lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Hoje eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais. Vocês podem acompanhar as mensagens passadas, anotar as bases da Bíblia Sagrada, que a gente apresenta sempre para todos vocês, no @Igrejas Benditas. Vamos dar início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus para meditação. E lembrando que a partir de 1 e 12 da madrugada eu vou interagir com vocês e tirar suas dúvidas. No Milho Ofertadinho, tudo isso aí que você falou tá gravado. Tá? Exatamente, no Milho Ofertadinho também, todas as lives, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Temos live e também lá no @Milho Ofertadinho tem a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para todos vocês. Para quem não sabe, playlist é uma lista de vídeos que vocês vão poder assistir em sequência cada uma das nossas mensagens, para colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Primeiro, o rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Deixe o seu primeiro nome, seu município, seu estado aí nos comentários. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E o livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada. É o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Tiago, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 4, Tiago, capítulo 5, para a sua meditação. Todos que estão chegando agora, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando nossas lives e canais, pois nós semeamos a verdadeira palavra do Senhor. E ao você compartilhar e divulgar,
você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Examine e recebendo as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 8. Sejam todos novamente que estão chegando agora muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para destruir toda a obra do mal ou da carne, e essas benditas vidas verem as suas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche a oração. Vamos à ministração. No livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Tiago é muito forte para a gente ver a importância verdadeiramente de nós estarmos cuidando no nosso caminhar. Por quê, Milena? Como assim? Porque aqui ele começa falando a intenção com que nós fazemos a coisa. Porque nós devemos julgar, sim, João 7, versículo 24, palavra do Senhor Jesus, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Nós devemos julgar as obras e os frutos, não as pessoas. Então, nesse momento, devemos tomar cuidado com a falsa aparência de santidade. Porque é aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Então devemos estar vigiando sempre com muita atenção e reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo Tiago nos alerta com o futuro, pois não sabemos, não conseguimos controlar sequer o presente. Então, como queremos impor a forma como vai acontecer no futuro? É uma grande arrogância da parte do ser humano, querer impor a forma como deve ser feita ou como ele quer que seja feita. Pois devemos lembrar que o Senhor nosso Deus é aquele que sabe de todas as coisas, aquele que não só criou todas as coisas, como continua tudo sobre o seu domínio. E devemos estar examinando sempre, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, o nosso sentimento, a nossa emoção e aquilo que nós estamos semeando e em nome de quem estamos semeando. Porque hoje em dia há muitas pessoas com boas obras e que bons frutos, mas o problema está sendo, por quê? Porque elas estão colocando no seu nome próprio, estão colocando no nome da sua religião, no nome do seu templo físico, e aí é nesse momento que se torna tudo em vão. Palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Esse povo me honra com os seus lábios e me busca
Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Tudo o que devemos fazer é sempre para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Como o apóstolo Paulo nos alerta, aquele que quer gloriar, glorie-se no Senhor, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. Lembrando que eu estou aqui para cumprir o meu dever. O meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. Então deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Próximo livro, livro de Êxodo, que possui 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco já há um tempo. Sejam bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Êxodo, capítulo 30. E para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Livro de Êxodo, capítulo 31, para a sua meditação. Lembrando que quem quer interagir, tirar suas dúvidas, participar das lives, aguarde até 1h12 da madrugada, ou então acompanhe as lives de segunda a sexta no @MileOfertadim, com 2 L's e E, onde eu estou sempre interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não esqueçam de compartilhar e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Oração de número 12. Escolham o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, continuam recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana, diretamente de cima do monte. Preste atenção. E lembrando que todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, também têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. E ao você se apresentar em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale com as autoridades políticas, seja ele vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, presidentes, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo, purificando e libertando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, eles venham receber também restauração e renovação. E através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, eles venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, e se ajuntar conosco em um só Espírito, exaltando, glorificando e bendizendo ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos, no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem está gostando da live, não se esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 10 ao versículo 16. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando contares, para que não haja entre eles praga nenhuma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 30 aqui do livro de Êxodo é para despancar aquele povinho que fica falando, não, que oferta e dízimo era tudo animal, era planta, não era dinheiro. Olha a oferta sendo utilizada através do dinheiro. E aqui deixa bem claro, para fazer expiação pela alma. E lá no Novo Testamento, Lucas 11, versículos 41. Palavra do Senhor Jesus Cristo. A alma limpa tudo, não só a pessoa, como tudo aquilo que ela possui também. Então é necessário que a gente examine a oferta, exatamente. A oferta, falei errado, obrigado, produção. A oferta limpa tudo aquilo que, tanto a nós mesmos, quanto aquilo que nós possuímos. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 11, versículo 41. E aí nós vemos que é importante a gente utilizar dos elementos dessa terra para dar autoridade ao Senhor nosso Deus, trabalhar ao nosso favor. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Desprender o nosso coração daquilo que não nos pertence. Pois Davi, mesmo sendo riquíssimo, deixava sempre muitíssimo claro que ele permanecia sendo pobre e necessitado da presença do Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder anotar cada base da Bíblia Sagrada e conferir como a Igreja Nobre de Bereia, em Atos 17, versículo 11, se o que nós estamos falando procede com aquilo que está escrito. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, responsável por esse ministério do nosso Senhor Deus, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. Quem provar isso na Bíblia Sagrada recebe o valor em dinheiro, para que vocês vejam que nós não estamos de brincadeira aqui. São quase 30 anos de preparação para nos apresentarmos diante de vocês irrepreensíveis, como o Senhor nosso Deus exige que seja feito. Pois lá no livro de Jeremias deixa claro, aquele que fizer a obra do Senhor desleixadamente, ai desse. Então estamos aqui com integridade e sinceridade. Basta examinar nossas mais e 100 denúncias também, que são materiais de trabalho para todos vocês. Rebanho Bendito Ímpar de número 11 e Rebanho Bendito Par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade.
Eu não vou dar dinheiro para se descobrirem algo, não. É se provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Vai no meu canal, abre o perfil, vai na aba de seguindo, no meu canal, @mileofertadim. Lá você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias em que você pode examinar o nosso caráter e colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Crônicas. Estamos afirmando que somos muito mais eficientes do que qualquer um templo religioso que existe no planeta Terra. Estamos afirmando isso, colocamos 10 milhões de reais lá, 20 milhões de reais em dinheiro, se alguém provar que o templo dele físico é mais eficiente do que nós. Não estamos dizendo que os outros não é necessário. Só estou falando que eu sou muito mais eficiente do que eles, tá bom? Exatamente. Como o apóstolo Paulo sempre deixava bem claro, em tudo ele era maior do que os outros apóstolos. Mas ele puxou a orelha de todos os seus discípulos quando não queriam se ajuntar com os outros discípulos, com os outros apóstolos. Pois o Senhor Jesus afirmou lá no livro de Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Então peça a inauguração de um dos nossos templos físicos na sua região, pois estamos indo para ajuntar a igreja do Senhor Jesus e trazer um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos, e o capítulo sorteado é o capítulo de número 2. Livro de 1 Crônicas, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, 1 Crônicas, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de 1 Crônicas, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então faça a sua obra para com o Senhor, compartilhe e convide outras vidas que precisam e necessitam, e sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações. Vamos à próxima ministração da oração de número 6. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12, focado em orações e ministrações. De 1h12 até 1h24, nós estamos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que cada porta, portal e janela, de cada área e setor, de todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam cobertas e revestidas com o sangue que há no Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para serem livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão nos acompanhando já há mais tempo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Presta atenção, Senhor. Vamos à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zimri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 2 Crônicas, vemos como é importante cada um de nós buscarmos obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, estarmos constantemente em sua presença. Pois ser filho de Judá não serviu para livrar a ele. Devemos lembrar que o nosso pai, a nossa mãe e nossos líderes
O que eles fazem não nos salva, mas pode acabar nos condenando. Porque se nós não nos posicionarmos como igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, jamais, em hipótese nenhuma, iremos alcançar aquilo que é necessário para cada um de nós. Pois a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Então não fique relaxadamente negligenciando a sua obra para com o Senhor nosso Deus, nem o seu compromisso, o seu dever e a sua obrigação, aquilo que é da sua parte de fazer, de obedecer, de praticar, de renunciar. Examine as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, e seja uma igreja viva do nosso Senhor Jesus. Se você quer aprender mais, conhecer mais da palavra do Senhor, saber como você pode verdadeiramente agir como uma igreja fiel ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e prosperar em cada área e setor de suas vidas, acompanhe as lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertaDin, e também aguarde o lançamento do meu livro que está vindo aí, para instruir todos vocês na palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então agora, abençoados, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para todos vocês. Prestem muita atenção. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glória ao nosso Senhor Deus, muitíssimo amém. E aqueles que querem saber mais informações, querem interagir, querem participar, querem ter a sua oportunidade, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. A nossa produção vai estar te respondendo, passando as informações necessárias para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o Rosivaldo de Embu das Artes, São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor nosso Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, 14. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 1 Coríntios, capítulo 14.
E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco pela primeira vez, não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor para a sua meditação. Para mais honra e glória no Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Próxima oração a ser ministrada, a oração de número 10. Todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações, além das que são realizadas durante a live. Pois nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, a ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. E haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo todo impedimento, derrubando toda obra da carne ou do maligno que estiver impedindo essas vidas de receberem a tua palavra, e que a palavra venha causar o resultado da qual está sendo enviada, e essas vidas conectadas conosco possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 26. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornem-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpreta. Seja tudo feito para edificação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, vemos o compromisso da igreja, não apenas para si próprio, mas sim para toda a sociedade em geral, para que haja todo o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. É necessário que cada um de nós estejamos nos posicionando, examinando aquilo que é o melhor, não apenas para nós mesmos, mas sim para todos que estão ao nosso redor. Pois aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro: não sejais meninos no juízo. Ou seja, não é para ter imaturidade. Como o Senhor Jesus foi bem claro, é necessário que sejamos como uma criança, mas não no quesito da imaturidade. Na imaturidade, não podemos nos posicionar com ela, mas devemos ser maduros na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, buscar examinar sempre com santidade e santificação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada das Escrituras da Bíblia Sagrada,
para que, assim como está escrito ali no versículo 25, todos venham a olhar para nós, para as nossas obras, para os nossos frutos, para as nossas condutas e comportamentos, venham enxergar o Senhor de nossas vidas e testificar que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor, que habita conosco e trabalha ao nosso favor, quando nós estamos em prontidão, guardando e praticando a sua palavra em nossos corações. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live você estará recebendo mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado, de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E deixa nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueça de compartilhar, fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogma, sem costume, sem religiosidade, para trabalhar conosco independente de seus recursos ou condições financeiras. Basta você estar entrando em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a nossa produção vai retornar ao contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e orações também toda semana diretamente de cima do monte. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. E a próxima oração a ser ministrada é a oração de número 4. E acompanhe também nossas lives de nossas 12 igrejas virtuais no horário da manhã, tarde, noite e madrugada. Uma diversidade de horários para vocês buscarem ao Senhor, seja onde vocês estiverem. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora o fogo santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo toda a obra do maligno, e o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo revestido desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos pés dos filhos benditos, amados amigos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, aqui nós vemos como é importante perseverarmos com a confiança e a fé inabaláveis naquele que nos prometeu. Independente do que se o homem continua ou não do nosso lado, se o ser humano continua ou não junto conosco. É necessário que a gente venha lembrar que aquele que é fiel
não tarda e não falha. Então nós não podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança naquilo que é do ser humano, pois o Senhor nosso Deus foi bem claro, como nós temos a nossa obra e o nosso fruto a ser semeado, a nosso dever e a nossa obrigação, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então é importante que nós venhamos nos posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e estarmos guardando aquilo que nós recebemos da parte do Senhor e dos seus apóstolos, não acrescentando e não omitindo nada. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Próximo livro a ser ministrado é o livro de Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, Lamentações, que possui 5 capítulos. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nessa madrugada. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vão deixando o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E caso esteja fora do nosso querido Brasil, deixe o seu país também, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Pois estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de 00h07, até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito. Vamos ao sorteio do livro de Lamentações, que foi sorteado. Livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Lamentações, capítulo 5. E também Lamentações, capítulo 5. Para meditação do rebanho bendito par de número 6, Lamentações, capítulo 5, para ambos os rebanhos sorteados. Não esqueçam de conferir no meu canal @milhaofertadim nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Sigam, se inscrevam, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Para mais honra e glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois estamos aqui para crer no Senhor como está escrito e a juntar a todos vocês, independente do segmento religioso de fé, temos oportunidade para todos. Nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, através dessa internet, os lavando, curando e purificando, protegendo, para que eles possam ser igrejas vivas, sal e luz, benditos do Pai, para produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, gente, que nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma rede social, vão para as outras com @igrejas benditas. Estamos ao vivo em todas elas para mais um glória ao nosso Deus. Antes de darmos início à ministração do livro de Lamentações, capítulo 5, estarei apresentando para todos vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A denúncia de número 89 é a que eu estarei apresentando agora para todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse texto de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção! Você tem certeza de que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade?
Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade, são realmente verdades com base na Bíblia Sagrada, sem interferências ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós das 12 igrejas virtuais estamos mentindo, e que é possível crer, cultuar ou adorar ao Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. E essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e apresentando é a verdade. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 50, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que a mensagem está salva no meu canal @mileofertadin, já que eu falei um pouco rápido de propósito. Vamos à ministração. No livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 22. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Lamentações, vemos a consequência do pecado e a necessidade que tem de nós não só reconhecermos, como nos arrependermos e pedirmos a misericórdia do Senhor. Lembrando que a misericórdia é a oportunidade de fazer diferente. A misericórdia não é apagou, acabou, não precisa fazer mais nada, não tem mais nada no futuro. Não. A misericórdia é a oportunidade para você fazer de novo, mas fazer diferente. Pois você não aprende com o erro, você aprende com as atitudes que você toma depois de errar. Isso, é claro, se você tomar alguma atitude. Não devemos insistir no erro, insistir no pecado. Devemos sempre ser nova criatura, nos renovar, nos limpar e purificar com o poder que é no sangue do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus e nas ofertas também. Lucas 11, versículos 41. Mas é necessário que uma coisa acompanhe a outra. Não podemos fazer somente uma coisa e negligenciar as outras. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 23. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer estabilidade em alguma delas, vou para as outras com @Igrejas Benditas. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado e semeado ao corações de todos os benditos do Pai, do nosso Senhor Deus, que estão aqui conosco nessa madrugada, de segunda a sexta, a partir de 00h07. Livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, é uma meditação do coração do Senhor, nosso Deus, para os nossos corações, nesta madrugada. Filipenses, capítulo 1, para a nossa meditação. Lembre-se de examinar também nossa denúncia falando sobre as autoridades, de tomar sempre muito cuidado, pois nós devemos estar interagindo com a política, orando por aqueles que estão no poder, para que verdadeiramente não só nós, como toda a nação seja abençoada. Como está escrito lá em Salmos capítulo 37, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e se posicionar como igrejas vivas, fiéis e verdadeiras ao Senhor Deus da glória. Ao Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que cuida de nós e verdadeiramente irá nos recompensar a cada um de nós, segundo as nossas obras. Mateus 16, 24 a 27. Vamos à ministração de mais uma oração e a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Oração de número 9
é a oração a ser ministrada. E siga ou se inscreva para continuar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do Seu agrado. E que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do maligno e toda a obra da carne que estiver tentando nos impedir de fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. De cada uma vida aqui presente, receber a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, para produzir a abundância de obras e de frutos, e os frutos permanecerem, para bendizerem, exaltarem e glorificarem ainda mais ao Teu santíssimo nome. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. Novamente, vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Já estamos, Senhor. Vamos à ministração do livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Filipenses, vemos como o Senhor nosso Deus sempre é aquela famosa frase do limão, ele não transforma numa limonada. Ele faz toda uma empresa de tortas para que verdadeiramente possa a palavra do Senhor ser divulgada. Aquilo que parece ruim, o Senhor pode transformar em bom. Da mesma forma que Ele faz com a situação, Ele faz com as pessoas. Não podemos afirmar nunca que uma pessoa não tem salvação. Todos têm oportunidade. Então é necessário que nós venhamos a fazer a nossa parte para que todas as vidas venham ver a honra e a glória do Senhor e Salvador de nossas vidas em cada obra, área e setor de nossas vidas, para que elas queiram também servir a esse Deus Todo-Poderoso e verdadeiramente divulgar o Evangelho e a palavra do Senhor Jesus com autenticidade, verdade e sinceridade, e não por sentimentos e emoções malignos, mas sim por sinceridade, na presença do Senhor, de Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se você escolheu de 1 a 7, você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 2. 1 Crônicas, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Lembrando que quem perdeu as ministrações, o sorteio dos rebanhos, essa live fica salva em outros canais com @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, se você escolheu o número 3.
Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para quem escolheu o número 1, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Então sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e a sua pergunta, seja sobre as escrituras sagradas, sobre nossas mais de 100 denúncias ou sobre nossos projetos. E nós estaremos respondendo a todos vocês que deixarem o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada. Enquanto vocês vão deixando aí nos comentários, eu vou passando informações muito importantes para todos vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, no horário da noite, no horário da tarde e da madrugada também, nas lives de segunda a sexta, nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para você buscar a presença do Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo, junto com outras informações muitíssimo importantes. Então, vão lá conferir. E em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E também lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E muita atenção também todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus e guardando os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor,
essas pessoas têm a prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente de segmento religioso de fé. Pois nós já alcançamos mais de 35 países através de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Estamos já há quase 2 anos na internet, interagindo com todos vocês, dando oportunidade de vocês participarem, de interagirem, tirarem suas dúvidas, de serem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nos examinar, né? E de nos examinar também, exatamente. Nos examinar para que, aonde você vê que estiver um templo nosso, você pode ter certeza que ali está 100% verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não dá manipulação de forma nenhuma, não há enganação. Tanto que nós estamos se apresentando para todos, para vocês verem assim, cientista político, mais não sei o que lá, cientista espiritual, todos eles aí para ver se acha em alguma situação que a gente estamos errado. Quando eu coloco aí de forma bem específica, afirmando, nós somos mais eficientes do que qualquer um templo religioso. Estamos dando 20 milhões de reais, no qual mostrar para nós que tem algum tempo que é igual ao nosso, que é tão eficiente. Não é. Não estou falando que eles não são necessários. Só estou afirmando também que eles não estão fazendo o que tem que ser feito. Eles não estão fazendo, não sabem fazer. E que nem a questão do culto. O culto eu coloquei, ó, mais de 100 milhões de reais. Prova que o culto que você está fazendo é bíblico. Porque eles não sabem fazer culto, não estão fazendo, porque o culto tem que ser feito em espírito e em verdade. Através do Espírito Santo de verdade. Também eu falo também por que o Espírito Santo de verdade não está com eles. Exatamente. E é muito importante examinar sempre com muita atenção e cuidado para que nós venhamos a verdadeiramente trazer a palavra evangelho, voltar ao primeiro amor, participar do avivamento. E mesmo assim eu estou me juntando com todos eles, então para poder se juntar. Não tem exatamente. Separado, não. Meu discípulo tem que juntar com eles. Exatamente, como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Não é ele o ser celestial, e sim é o nosso Deus Todo-Poderoso, e ele está aqui como servo, para servir em espírito e em verdade em qualquer lugar. Tudo para mais um glória a Deus. Esse também é um dos motivos que o nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado, não aparece diante das câmeras, pois ele continua com os trabalhos sociais em presídios, hospitais, moradores de rua, de casa em casa, andando nas ruas realmente, fazendo a obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não gosta de ser tratado de maneira diferente quando descobrem quem ele é, pois nós não estamos aqui pelo que nós somos, e sim por aquele que habita em nós. Esse é aquele que deve brilhar, sempre ser evidenciado em cada área e setor de nossas vidas. Temos aí as mais de 100 denúncias também, que são materiais de trabalho, para que vocês também possam ser assim, também possam ser igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. A gente não está aqui para dizer só a gente é santo, só a gente está certo, vai todo mundo para o inferno. A gente não quer isso. A gente quer isso para que vocês saibam com muita certeza, e deixem bem claro, eu juntei as duas palavras, para que vocês tenham certeza e deixem isso sempre muito bem claro, de que todos nós temos oportunidade. Lembra do que eu ministrei? Não existe ninguém que não tenha salvação nessa terra. Então é necessário que cada um de nós venhamos nos posicionar para servirmos de exemplo, para que outras vidas também busquem a presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós também, você vê que nós somos a única igreja que dá oportunidade a todos, independente de qual seja o seu segmento de fé. Damos a oportunidade a todos. Nós somos a única igreja que dá a oportunidade da pessoa fazer a obra dela para com o Senhor Deus dentro de casa, na sua empresa, aonde quer que você esteja, no seu automóvel. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai aonde ela está sendo ministrada. A palavra, não adianta. Pregação é uma coisa, sermão é outra, discurso é outra. Nós só ministramos as escrituras, literalmente como está escrito, para que as pessoas possam chamar a presença do Espírito Santo e de anjos celestiais dentro da casa dela, dentro do mercado dela, do comércio dela, do automóvel dela, porque o Espírito Santo vai aonde a palavra dele está. Não é onde está dando sermão, pregação, não. Que pregar, eu posso pregar muitas coisas. Exatamente. Agora, ministrar a palavra tem que ser só a Escritura Sagrada. Por isso, daí em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir pregação, nem sermão, nem discurso. É a palavra de Deus. E nós fazemos isso com todas as letras. É só as Escrituras Sagradas. Glória Por isso, em qualquer uma casa hoje que abrir, permitir, como está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus escreveu que está à porta, ele abre.
Conosco, bate. as pessoas traz a presença de Deus para dentro da sua casa, não é para dentro de um templo físico. Exatamente, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vou apresentar para vocês mais umas nossas denúncias. Vão interagindo conosco, tirando suas dúvidas, deixando aí nos comentários seu município, estado e país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E a próxima denúncia a ser apresentada é a denúncia de número 68. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eita glória! O mais importante que tem é você invocar o nome do Senhor para você poder sair da situação que você está. Exatamente. E para invocar o nome do Senhor, você tem que estar fazendo obra para Ele. Se você estiver fazendo obra para Ele, você pode invocar o nome dele. Caso contrário, você tem que ficar só orando, fazendo orações e esperando. Exatamente. Obra para Ele em nome dele também, Exatamente. que é necessário. Tem que ser o nome dele, claro. Tem que ser o nome E dele. muita atenção nessa denúncia, muita atenção com o seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 68. Muita atenção! Após mais de 20 anos de estudos na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que você pode entregar o seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de lideranças religiosas, ou mostre na Bíblia Sagrada quem dos apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus o Cristo que receberam dízimos das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e receba um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João capítulo 7 com foco no versículo 38 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 29 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes Seja nossos discípulos e pode continuar onde você está. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Deixem aí nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, para que você possa estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas, que nós com certeza estaremos respondendo a todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Por que, para que e como, verdade ou mentira? Pergunta aí, que a gente vai falar literalmente como está escrito. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou apresentar para vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias. Para mais honra e glória do Vocês Senhor. podem ver que há quase 2 anos ninguém faz nenhum desafio conosco. Nós desafiamos a todos, tá aí. Exatamente. E mesmo assim, estamos aí para poder se juntar com todos, para dar oportunidade ao povo. Lembre-se bem, é bom você, no juízo, você ter 2 líderes. Que se você tiver um só, que não seja o Senhor Jesus, cuidado que vai dar ruim para você, hein? Exatamente. Porque nenhuma igreja no planeta Terra tem autoridade para poder andar sozinha. Nós somos 12. Os próprios apóstolos foram enviados de 2 em 2. Então pronto, nenhuma. Se a sua igreja está andando sozinha, quando tu chega lá, a opção que ela te dá é uma só, só ela, tá errado. Tá errado e certamente já posso garantir você que 90% aí, ó, já vai... Ah, não, Milena, eu tenho muitas opções, a minha igreja é muito grande, tem templo físico. Não tem nada a ver, não. Deixa eu falar, tem templo físico em todo município do Brasil. Ah, é? Então tá, tem outra bandeira, é outro nome? Ou é o mesmo nome em todo mundo? Então é isso que a gente tem que examinar. Não, aquela que fecha comigo, eu fecho com ela também. Todas as doutrinas, os mandamentos ali, tudo certinho, é o mesmo que o meu, então aí você pode se juntar. O Senhor Jesus foi bem claro, até na sinagoga de Satanás ele entra. E nós devemos ser sal e luz, devemos ser luz em meio às trevas também. Não adianta essa história de que santo só anda com santo. Não, santo anda com pecador para poder, através da santidade que ele apresenta, o pecador venha se arrepender. Tanto é que o próprio Senhor Jesus não veio pela igreja, ele veio pelos pecadores, para que eles pudessem se arrepender, sair da vida de pecado, deixar de ser pecadores, se tornarem igrejas vivas dele e com isso alcançarem a salvação. E a verdade verdadeira, ó, a verdade verdadeira, o ser humano que faz a obra do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, é ele que é a igreja. Igreja não é um templo de 4 paredes. Ser humano que faz a obra do Senhor Jesus, como está escrito,
que não inventa nada, não omite nada, não vai lendo o que está escrito, lá está escrito que ele é a igreja, ele está em movimento. Atos capítulo 15, Atos capítulo 17, diversas outras passagens. Então pronto, tá aí, tá? Templo é uma coisa, igreja do Senhor é outra coisa. Exatamente. E cada um de nós devemos examinar nossas obras, nossos frutos, para ver quem nós estamos agradando. Se é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, se é a sua religião, se é o seu líder religioso, ou se é o Satanás, o diabo ou os seus anjos. Vê aí, ó. Vê que se alguma outra igreja dá a oportunidade para a pessoa poder conversar o que ela acha, o que ela pensa, o que ela... Não. Eles simplesmente, ó, a verdade é essa. A verdade é essa, não pode ser questionada. Será que é verdade? Está na Bíblia? Não, mas eu acho que eu senti, eu tive um sonho, isso não adianta. Então aqui, todos aqui têm verdadeiramente, até no nosso tempo físico, todos têm oportunidade, independente de qual seja o seu segmento de fé. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Se a gente está na verdade, não adianta a pessoa vir com a mentira, que a gente vai mostrar, ó, seria mentira, pronto, acabou. Exatamente. E muita atenção nessa denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois só uma delas, presente na igreja, causa castigo com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examine em Apocalipse, capítulo 2, com foco nos versículos 18 a 29, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse, capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19. Pois essas são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma única dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de assistência física e jurídica repartida da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Tudo para mais um aí, ó, faz a mesma proposta conosco, faz o mesmo desafio que no outro dia eu estou lá. Exatamente. Pronto, você vê assim, quer dizer, eles estão errando, sabem que está errado e não quer se consertar, não adianta, não assume que está errado. Fala, produção. A rede social cortou o nome dele, cadê? Zaqueu, da Bahia, perguntou: se eu não batizar nas águas, eu não serei salvo? Sim ou não? Só tem 1 minuto. Não, porque você está tendo a opção de se batizar e pronto. Totalmente, se você estivesse num leito, numa cama de hospital, até passaria. Mas fora disso, não. Se você tem que se batizar, porque em João capítulo 3, ele diz, tem que nascer da água e do Espírito, tá bom? Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Não foi, mas ele tá lá na cruz. Ele não tinha opção. Não tinha opção, tá bom? Só para você não ver aquela pegadinha aqui. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui nessa igreja virtual Nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas. Aguardo vocês nas próximas lives a partir de 00h07 aqui no @Igrejas Benditas e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MileOferta. Obrigado aí pela pergunta, valeu? Exatamente. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais para saber como você pode ser uma igreja sal e luz do Nosso Senhor Jesus, como você pode ser abençoado independente dos recursos ou condições financeiras, do seu grau de escolaridade ou do seu segmento religioso de fé. Fale com as autoridades políticas da sua região e sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.